Fico pensando na beleza do que é a vida. Fico pensando no Evangelho, nessas passagens de Jesus, quando ele tinha que convencer alguém a andar junto com ele. Hoje é fácil, Jesus já é uma notícia. Estava vendo aqui Dunga, Laércio, os meninos todos da banda aqui. Naquilo que nós falávamos hoje de manhã, o momento exato em que Deus tocou o coração deles, o momento exato em que Jesus entrou pela porta da frente ou pela porta da cozinha, não sei. A história vocacional de todos nós, ela se difere, não é verdade? Eu não sei em que momento Deus entrou na sua vida, mas em algum momento Ele entrou e você já tinha notícias, você já tinha escutado falar sobre Ele. Fico pensando no desafio de Jesus, quando Ele ainda era sozinho, e Ele tinha que convencer os outros de que o que Ele estava propondo era uma coisa boa. Eu, como padre, o tempo todo fico me interrogando, o quanto que essas passagens são cheias de vida, e o quanto Jesus era sedutor no momento em que Ele passava pelas beiras dos rios, pela beira do mar, convencendo e trazendo, assim como no Evangelho aqui, um pouquinho antes das bem-aventuranças. Não precisa abrir não, eu leio para você. Quando está aqui andando ao longo do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, que depois ele chamou Pedro, e André, seu irmão, que lançavam as redes ao mar. Eles eram pescadores. Disse-lhes: vinde e eu vos farei pescadores de homens. Então, deixando logo as redes, eles o seguiram. Indo ainda mais adiante, ele viu mais dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, no barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e ele os chamou. Deixando logo seu barco e seu pai, eles o seguiram. Veja bem que Jesus não chega falando de teologia, Jesus não chega falando de coisa complicada, Jesus chega falando de uma linguagem que eles entendem. Com Pedro, ele fala justamente a partir daquilo que Pedro sabia entender. Pedro, o que você faz? Ou melhor, Simão ainda, Simão, o que é que você faz aí? Certamente Simão diz a ele: eu sou apenas um pescador, Senhor. Simão certamente já tinha escutado falar de Jesus, já conhecia a fama de ser um bom pregador, um homem sedutor, mas ainda não tinha tido a experiência de ser interpelado diretamente por ele. Ali começa a história vocacional de Pedro. Ali começa a grande transformação na vida de Simão, que vai se tornar Pedro à medida que o tempo passa. Ninguém nasce Pedro, a gente vai se tornando aos poucos. Mas é preciso que num primeiro momento a gente saiba que existe uma condição de Simão em nós. Hoje, quando nós falávamos da beleza de descobrir a bem-aventurança do lado avesso, hoje eu achei bonitinho quando terminou ali, uma moça estava chorando. Ela falou assim para mim: padre, a minha irmã perguntou por que eu estava chorando. Aí eu disse assim, que eu estava chorando porque eu estava feliz, que Deus havia mexido comigo. Então, padre, eu estava vendo o avesso da minha lágrima. Eu não estava vendo apenas a lágrima, eu estava vendo o avesso da lágrima. Quando nós dizíamos, gente, que quando Deus entra na nossa vida, Ele nos ajuda a enxergar o mundo de um jeito diferente. Foi o que aconteceu hoje aqui. No momento em que Simão é olhado por Jesus, no momento em que Simão escuta a voz de Jesus entrando no ouvido dele, convidando a ver a sua pescaria, aquilo que ele sabia fazer na vida, a olhar para as suas redes, a olhar para os seus barcos de um jeito diferente. Jesus não chega falando de uma linguagem ou de uma coisa que Simão não fosse capaz de entender. Da mesma forma como um dia ele entrou na minha vida, hoje, por exemplo, eu sou apaixonado pela teologia, e cada vez mais que posso, vou estudar, quero me aprofundar cada vez mais no mistério da teologia. Sou feliz em ser professor, sou feliz em ser padre, em fazer teologia em tudo que faço, nas minhas músicas, nas minhas composições, nas minhas pregações. Mas o dia em que Deus me seduziu, Ele não me falou de teologia, porque teologia é complicado demais para um adolescente, que só sabe acreditar sem explicar o porquê que acredita. Sabe como é que eu acreditei, comecei a acreditar em Deus? Quando eu chegava na minha casa, na casa da minha mãe, na hora do almoço, quando eu ainda era uma criança voltando da escola, e sentia aquele cheiro de alho refogado, de um arrozinho que estava sendo feito na hora. Naquele momento eu cheguei à conclusão
Se o céu for só isso, já está bom demais. Quando você descobre que o amor é pequeno no primeiro momento, que Deus vai entrando na nossa vida assim, à medida em que Ele vai se tornando capaz de nos comunicar a partir das linguagens que nós somos capazes de entender. Quando Ele entra no mistério da nossa vida e começa a falar de coisas que só nós sabemos entender. Então Ele chega na vida de Simão. Simão, o que você sabe fazer na vida? Eu só sei pescar e não sei muito mais que isso. E ali, naquele momento Jesus é capaz de investigar os olhos de Simão e descobrir que naquele homem há um grande homem que só poderá vir para fora à medida em que ele se atrelar ao coração de Jesus e permitir que ali, naquele momento, o grande homem que há nele possa vir para fora. Ali eu estou dizendo, aquilo que falava hoje para vocês, o jeito diferente de enxergar o mundo acontece em Jesus ali, quando Ele não só vê apenas um pescador, mas vê um pescador de homens em potencial, que ainda não é, mas que pode se tornar pela força da vida, pela força do empenho. É como se Ele convencesse Simão: Simão, você pode muito mais do que você está sendo. Você está sendo pouco demais. Você ainda não descobriu nem a metade do que você pode ser, Simão. Olhe para você mesmo e descubra quanta riqueza há aí em você. E a beleza, gente, aqui, a simplicidade e a força que Jesus tem nesta hora em chamá-lo pelo nome. Não falou fulano de tal, não. Ele olha nos olhos e no momento que chama Simão, sabe que aquele homem é apenas Simão. Não chama um homem que não existe, mas chama um homem cheio de limites, cheio de pecado, cheio de miséria. Eu sou apenas um pescador. Nessa hora eu me recordo da minha ordenação e do tema que eu escolhi para o dia em que eu fiquei padre. Porque ser chamado pelo nome é muito bom. Você ser identificado no meio de uma multidão. De repente você está no metrô de São Paulo, naquele monte de gente, naquele empurra, alguém chama o seu nome e é você mesmo. Você é identificado do anonimato, alguém lhe retira do anonimato naquele momento em que você é multidão, porque ninguém gosta de ser multidão. É muito bom a gente ser identificado como gente. Senhor, Tu me olhaste nos olhos e a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a Ti, buscarei outro mar. Mais uma vez comigo, para lembrar. Senhor, Tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a Ti, buscarei outro mar. Primeira beleza, Deus nos chama pelo nome e chama sorrindo. Eu sei que você é só Simão, e mesmo assim, sabendo que você é só Simão, que você não é aquilo que eu imagino que você seja, que você não é a projeção da minha necessidade, você é apenas Simão, e é sendo apenas Simão que eu convido, e por isso há um sorriso, há uma alegria, porque o que me faz ser feliz nessa hora em que eu lhe chamo, se Jesus pudesse dizer tudo isso aqui agora no Evangelho, certamente ele diria, olhando para Simão: Simão, o que me faz acreditar em você agora, meu amigo, não é o que eu sei ao seu respeito. O que me faz acreditar que você pode ser um pescador de homens, não é apenas o que eu estou enxergando agora, nesse momento, mas é o que eu sei que pelo poder de Deus, aquele que me envia, você pode se tornar. Então deixa seu barco que eu lhe prometo entregar em suas mãos, uma ferramenta muito mais poderosa do que essa que é feita de redes e de barcos. Eu lhe prometo, Simão, uma felicidade que até então você nunca
pôde experimentar, mesmo quando você retirava essas redes cheias de peixes e você poderia dizer: meu Deus, hoje a pesca valeu para a vida inteira. A alegria que eu quero lhe entregar, Simão, a realização humana que eu quero lhe dar, não é nada perto do que todas as felicidades que você já pôde experimentar, retirando redes cheias de peixes, desse mar, desse rio. Eu quero lhe ajudar a bem-aventurar a vida, Simão. Eu quero lhe ajudar a colocar sorriso onde não existe. Eu quero lhe ajudar a colocar consolo onde não existe. Eu quero lhe ajudar a colocar esperança onde há desesperança. E aí a beleza que São Francisco depois vai fazer, a experiência mística que o leva a professar, não sabemos se é dele, em todos os casos, a tradição atribui a oração àquele homem, aquele homem que descobriu na vida simples e que esparramou o franciscanismo no mundo, fez do seu nome uma nova forma de seguir Jesus. Eu agora sou franciscano, isso é, tenho um coração semelhante a Francisco no momento em que sigo Jesus. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. E aí vem a beleza do momento em que a oração completa. Ó Mestre, fazei que eu procures mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Onde há ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver discórdia, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. E a conclusão agora. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Pronto, foi isso que Simão precisou entender. Simão, até hoje você engrossou a fila dos necessitados? Simão, até hoje você engrossou a fila dos que precisavam ser consolados? Simão, até o dia de hoje você engrossou a fila dos deprimidos, dos tristes, dos decaídos, dos imaturos, dos inseguros, dos medrosos, Simão? Até o dia de hoje você fez crescer o número dos necessitados? Pois agora, Simão, eu lhe digo, venha comigo que eu vou lhe emprestar um coração que não é o seu, mas que daqui a pouco, pela própria convivência, pela própria proximidade que haverá entre eu e você, Simão, o seu coração vai começar a bater na consonância com o meu. E você sabe que na experiência do amor é assim. Quanto mais a gente ama e mais está do lado da pessoa amada, mais a gente vai emprestando o jeito do outro ser. Empresta aquilo que é de bom e aquilo que é de ruim também, não é verdade?
A gente fica até com os defeitos que o outro tem. A convivência vai fazendo isso com a gente. Só que com Jesus não há esse problema. Emprestar o coração de Jesus e começar a ter um coração semelhante a Ele, é ficar livre de qualquer possibilidade de defeito. Ali está a beleza do coração de Deus manifestado, transformado em homem. A frase de Pilatos naquele momento: eis o homem. Eis um modelo de humanidade que vocês devem seguir. Prestem atenção, prestem atenção nas razões pelas quais ele está sendo crucificado. Está sendo crucificado, está sendo condenado, não é porque fez alguma coisa de errado, é porque amou demais. Emprestem o coração deste homem. Empreste o coração deste homem e descubra um jeito desconcertante de ser gente. Empreste o coração deste homem e você vai perceber que você deixará de engrossar a fila dos necessitados. Porque você vai começar a ter um jeito diferente de enxergar a vida. Você vai começar a ter um jeito diferente de ser homem. Você vai começar a ter um jeito diferente de ser pai. Você vai começar a ter um jeito diferente de educar os filhos, de ser amigo, de ser namorado, de ser namorada. Porque Deus, quando entra na nossa vida, Ele faz com que a gente deixe os barcos, mas Ele nos entrega um navio muito mais poderoso. Eu deixo um barquinho miserável, sem vergonha, sem muita força, e recebo em troca um navio poderoso que me leva para águas e águas e águas e águas mais profundas. Muita gente acha que seguir Jesus é algum prejuízo, que nós estamos no prejuízo, que nós estamos infelizes, porque seguir Jesus é viver proibições. Não. Seguir Jesus é conquistar dia a dia um jeito maravilhoso de ser gente. É um jeito maravilhoso de superar as mesquinharias que são tão próprias no mundo de hoje. Seguir Jesus, eu digo de peito aberto, é a maior alegria que nós podemos ter na vida. Sabe por quê? É o momento em que nós recebemos no nosso coração uma força absolutamente superior a todas as forças que nós humanamente podemos utilizar e receber. Viver na parceria com Jesus, viver lado a lado, seguir como os discípulos seguiram, é entrar na dinâmica da bem-aventurança e saber, a partir de hoje, porque sou um seguidor de Jesus, eu sou um homem, sou uma mulher, que vive para bem-aventurar a vida, para fazê-la feliz. A pregação de hoje, Deus nos mostrava o perigo que nós corremos de achar que a felicidade é só a primeira parte, só a segunda parte da bem-aventurança, só a recompensa, quando na verdade a felicidade é a junção da recompensa com todo o cuidado e o zelo que nós precisamos ter para chegar até ela. Bem-aventurada é isso, minha gente, é você descobrir que você, porque conheceu Jesus, a partir do momento em que você tem essa experiência viva dentro de você, você já não suporta mais ser igual a todo mundo, e não é por uma vaidade, é por uma responsabilidade que se impõe. O coração que descobriu Jesus jamais poderá ficar calado diante da injustiça. O coração que conheceu Jesus jamais poderá ficar calado diante da calúnia, diante da mentira, diante do falso testemunho, porque Deus não permite que isso continue em nós. Sabe por quê? Porque Ele nos empresta o coração. O coração que conheceu Jesus, que segurou na mão dele, que olhou nos olhos dele, seja no momento do Monte Tabor, ou seja no momento do Calvário, e talvez seja por isso que tão poucos discípulos tenham tido coragem de subir com ele até o Calvário. Talvez tenham sido muito poucos, porque é mais fácil ficar ao lado de Jesus no momento em que o Tabor está iluminado, mas no momento da solidão do Calvário, foram poucos os que subiram. Esse meu último disco eu fiz uma música que eu falo só de frases que Jesus pede ajuda a alguém. Acho lindo. Deus precisar de ajuda, manifestado no verbo. Deixa eu ficar na tua casa, me dá desta água, sobe comigo. Vê se não dormes agora, preciso de amigos aqui. Sigo os passos deste homem, tão humano, tão divino, raro coração,
que na cruz pediu ajuda, quando a dor tornou-se aguda, dor de solidão, e chorou ao ver seu amigo partir, e sorriu quando da morte o fez regressar. É este Deus que você segue, é este Deus que você segura na mão, este Deus que chora, que sente saudade dos amigos, que pede ajuda, que fala: não dorme agora não, fica comigo nessa noite, essa é a última noite da minha vida, eu estou angustiado, permaneça comigo. Este é o Deus que nós seguimos, é o Deus que demonstra o seu poder, a sua onipotência, não é manifestando a glória de outra forma com milagres, não é só isso. É maravilhoso quando nós mergulhamos no mistério da grandiosidade de Deus, e nós podemos dizer que a glória de Deus é o seu amor manifestado, e amor, como eu dizia de manhã, é muitas vezes a demonstração da fraqueza. Se você for ver o momento em que Jesus ama, você vai dizer: Jesus estava sendo fraco nesta hora. Sabe por quê? Porque o amor nos expõe e nos mostra uma face do coração que até então ninguém havia tido coragem de enxergar em nós. Olha para Jesus, olha para as escolhas que Ele fez. Eu pergunto, se você tivesse que formar um grupo de amigos para trabalhar com você, se você escolheria os mesmos que Jesus escolheu? Certamente não. E não tenha vergonha disso, porque eu também não escolheria. Tenho certeza que vocês não gostam de gente incompetente do lado, não é verdade, sabe? Como músico, a pior coisa que tem. Nós queremos gente competente. Jesus nos desconcerta. Jesus nos desconcerta quando Ele olha para aquele que não vale absolutamente nada. No meio daquela multidão, cheio de beatas, certamente, de homens e mulheres fervorosos, que Ele que certamente iria receber com pompa, com alegria, queria preparar a casa, queria fazer festa. Jesus, no meio daquele monte de gente que Ele poderia escolher muito bem, Ele olha naquela árvore a um homem nanico, que nem tamanho tem, que não tem tamanho nem para enxergar o que está acontecendo. A metáfora da pequenez de Zaqueu não é só física, é pequenez espiritual, é pequenez moral. Um homem de índole incorreta, um homem que não era aceito, que certamente não seria aceito nos nossos grupos de oração, que certamente nós não teríamos do nosso lado como nosso amigo, como nosso companheiro. E ali, cheio de gente boa para hospedar Jesus, Ele fala: Zaqueu, Zaqueu, é você mesmo, meu filho, é você que estou olhando nessa hora. Desce da árvore, porque hoje eu vou ficar na sua casa. Deixa eu jantar com você hoje. Que desconcerto para os doutores, que desconcerto para os fariseus, para os sacerdotes, para aqueles homens que tinham a lei gravada em todos os lugares do corpo, nos rins amarrado, na cintura, no peito, nos braços, tudo pendurado, tudo exterior, tudo exteriorizado, tudo demonstrado. De repente Ele olha para um que não tem nada de bom exteriorizado. Jesus enxerga o que eu não sei que enxergou, mas escolhe aquele homem que não tinha a menor possibilidade, não passaria pelo meu crivo, não passaria pelo seu crivo, e é ele o escolhido. Zaqueu, desce dessa árvore, porque hoje eu vou ficar na sua casa. A mesma coisa que aconteceu com Simão, 1.001 pessoas, 1.001 pessoa capacitada para poder segui-lo, e o mais desconcertante, aquele mais capacitado que se apresenta diante dele, já colocando para fora tudo o que ele sabia fazer de bom, o jovem rico. Senhor, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. É como se ele dissesse: olha, eu já tenho faculdade disso, já tenho pós-graduação, já fiz doutorado, sou especializado nisso, sou há 10 anos coordenador do grupo tal, não sei o quê. E Jesus fala: ô meu amigo, eu não estou precisando muito de você não. O meu padre fundador, Padre Deon, dizia de maneira belíssima uma frase que eu gostaria que você registrasse em você agora: Deus não pode fazer absolutamente nada com as nossas obras, se antes não possuir o nosso coração. O nosso serviço não serve para nada, Ele nem precisa de serviço, porque na verdade quem faz o serviço é Ele. A gente apenas recebe a graça de fazer aqui e receber o que Ele já está realizando. Zaqueu não tinha absolutamente nenhum serviço para prestar a Deus.
Mas Jesus é capaz de identificar aquele coração. Desconcertante para você? Para mim também. Pensar que Deus prefere quem não presta? Desconcertante para você? Para mim também. Mas acalentador ao mesmo tempo. Porque Ele me quer. Ele quer você. Hoje, no mar em que hoje é a nossa vida, Jesus passa, olha-nos e a sorrir, pronuncia o nosso nome. Vem bem-aventurar a vida. Já existe muita gente necessitando, já existe muita gente destruindo. Venha reconstruir, venha fazer comigo como a mesma inspiração que Francisco recebe no coração. Reconstrói a minha igreja, Francisco. Mas não é apenas a igreja de pedra, não é apenas a igreja de alvenaria, não é apenas a igreja de madeira, não é essa igreja que a gente joga pedra, põe cimento, não. Reconstrói a minha igreja, a alma da minha igreja, o coração da minha igreja, Francisco, para que ela não continue se perdendo na exterioridade, para que ela não continue fazendo os mesmos pecados, que ela não continue fazendo a exterioridade valer mais do que o coração. Faça o coração de Jesus brotar novamente no meio da igreja, Francisco. Vá nos lugares onde as pessoas não têm coragem de ir, busque os leprosos, busque os piores, busque aqueles que não têm muito o que oferecer. Atualize na sua vida aquela parábola em que eu digo: convido primeiro todos os outros. Não quis? Então nós vamos às margens e vamos trazer todo mundo que não presta. Este é o banquete para quem não presta. Porque só pode dar um passo na fé aquele que soube ser olhado com misericórdia. Eu também não entendo, minha gente. Eu também não entendo o escândalo que é Jesus preferindo essas pessoas. Mas nós não podemos negar que a conversão é isso. É eu pedir o coração emprestado de Jesus. Senhor, nessa hora eu não consigo amar essa criatura. Senhor, eu só vejo o pecado dessa criatura, eu não consigo ver nada de bom. Então este é o momento da conversão, é transplante de coração, literalmente. Transplante o coração de Deus em você, para que naquela hora você seja Jesus de novo, naquele momento. Quantos de nós precisamos do transplante do coração de Deus em nós, dentro de casa? Quando nós já nos decepcionamos tanto uns com os outros, que a gente já não vê mais a possibilidade de haver alguma mudança. E aí a gente se condena o tempo todo. Ao invés de fazer como Jesus fazia, de pedir: olha, vem comigo que eu vou lhe mostrar um jeito diferente de ser gente, sem arrogância, demonstrando apenas aquilo que a gente pode, no momento, o amor, a solidariedade, o momento em que o outro está necessitado. Eu fico desconcertado, e fico surpreso, Jesus tendo capacidade e condições de olhar para essas pessoas. E aí eu me reconheço, sou humano demais para entender essa história. Mas eu não desanimo. Sabe por que não desanimo? Porque é isso que me fascina em Deus. O que mais me fascina em Deus é aquilo que eu menos sei entender dele. Talvez seja por isso que a gente se apaixona, é quando a gente não consegue entender o que o outro tem para nos seduzir tanto. E a paixão dura a vida inteira se ela for misteriosa assim. O que descobri em você? Não sei. E aí, eu fiz esse desabafo que vou cantar para vocês agora, e que eu gostaria que ajudasse a gente a pensar, a rezar e a entender as escolhas de Deus. Essa música, na verdade, é uma conversinha que tive com Ele. Porque também eu fui um dia chamado. Um dia também eu me sentia assim, sem muito rumo na vida. E eu ouvi o nome dele. Eu ouvi falar no nome dele. Achava interessante o que falavam sobre ele. Achei interessante durante muito tempo o que falavam sobre ele. Achei maravilhoso as histórias que contavam, mas nunca achei que poderia ser para mim. Até o dia em que eu experimentei a misericórdia dele no meu sangue, na minha carne. Quando soube que tudo aquilo não era só para os outros, que aquilo era para mim também.
que aquela misericórdia não era só para aquele que estava do lado, não, que eu era convidado a entrar naquele mistério. Fábio, é você que chama, vai bem-aventurar a vida. Maria, Celso, Solange, Mário, João, prenda os seus olhos no meu. Façamos aqui, estabeleçamos aqui agora um jeito interessante de comunhão. Olhe em mim, porque eu tenho um jeito de olhar que posso lhe ensinar. É Jesus me dizendo, é Jesus dizendo a você. E aí, mesmo que você não entenda, mesmo que você não saiba, não tem problema. Seja apaixonado por Ele, porque isso já é garantia de salvação. Apaixone-se por Jesus. Apaixone-se pelas escolhas dEle, mesmo que você ainda não consiga fazê-las. Seja capaz de pedir a Ele a graça todos os dias. Senhor, eu admiro o seu coração, mas eu não sei amar do mesmo jeito que você. Eu ainda continuo preferindo os que são corretos. Eu ainda continuo preferindo os que são santos. Eu ainda continuo preferindo aqueles que têm alguma utilidade para mim. Eu não sei amar os inúteis, Senhor. Eu não sei amar os pobres. Eu não sei amar os ignorantes. Eu não sei amar aqueles que caem todos os dias. Eu não sei amar aqueles que não correspondem ao meu pedido. Eu não sei amar aqueles que não merecem. E eu sei que você sabe fazer isso. Me empresta seu coração. Isso é a minha conversão diária. O padre agora sou eu, e quem se confessa sou eu. Eu me confesso a você, que eu ainda não entendo o coração de Jesus. Eu só sei amá-lo. E eu ainda não sei entendê-lo. Eu só sei amá-lo. E ficar surpreso a cada dia em que abro a palavra e que me deparo com Ele preferindo gente que eu não prefiro, segurando nas mãos de quem eu não seguraria, olhando com misericórdia por quem eu não olharia. Que todos os dias, ultimamente tenho falado onde vou, fiz questão de colocar isso na capa do meu disco novo: sou humano demais, não tenho medo de ser, porque eu não sei ser padre, eu não sei ser cristão sem ser humano, eu não sei ser anjo, eu sou só um homem que quer ser santo, e só sabe ser santo mergulhando na minha miséria, reconhecendo diante de Deus o que eu ainda não sou capaz, reconhecendo diante de Deus o que eu ainda não sou. Eu não quero ficar usando máscaras, porque a máscara pode colar na minha cara e eu já não saber mais quem sou eu. Eu não quero. Aí eu cantei assim para Jesus um dia, lá na solidão do meu quarto, e canto para você agora. Eu fico tentando compreender o que nos teus olhos pôde ver, aquela mulher na multidão, que já condenada acreditou que ainda havia o que fazer, que ainda restara algum valor, e ao se prender em teu olhar, por certo haveria de vencer. E assim fizeste a vida retornar aos olhos dela, e quem antes condenava se percebe pecador. Teu amor desconcertante, força que conserta o mundo, eu confesso não saber compreender. Sou humano demais para compreender, humano demais para entender este jeito que escolheste de amar quem não merece. Sou humano demais para compreender, humano demais para entender que aqueles que escolheste
e tomaste pela mão. Geralmente eu não os quero do meu lado. Eu fico surpreso ao ver-te assim, trocando os santos por Zaqueu e tantos doutores por Simão, alguns sacerdotes por Mateus, e mesmo na cruz em meio à dor, um gesto revela quem tu és. Te tornas amigo do ladrão só pra lhe roubar o coração. Foste o contrário, o avesso do avesso, e por mais que eu me esforce, não sei bem se te conheço. Tu enxergas o profundo, eu insisto em ver a margem. Quando vês o coração, eu vejo a imagem. Sou humano demais para compreender, humano demais para entender este jeito que escolheste de amar quem não merece. Sou humano demais para compreender, humano demais para entender que aqueles que escolheste e tomaste pela mão, geralmente eu não os quero do meu lado. Sou humano demais para compreender, humano demais para entender este jeito que escolheste de amar quem não merece. Sou humano demais para compreender, humano demais para entender que aqueles que escolheste e tomaste pela mão, geralmente eu não os quero. Quanto mais longe, melhor. Se você hoje tivesse que escolher os mesmos que Jesus escolheu, que coisa triste. E é por isso que se tem uma ejaculatória que tem que estar sempre na nossa boca, sabe qual é? É uma que eu aprendi com a minha mãe: fazei-me o meu coração semelhante ao vosso, porque o meu, olha, como o meu é injusto. E às vezes acho que estou sendo bonzão. Outro dia, minha gente, estava eu em Taubaté, vindo elegantemente da minha academia, que eu gosto de fazer todos os dias, e naquela semana estava incomodado o tempo todo do significado de ser cristão. Eu ficava pensando, eu ainda sou judeu só, eu ainda não ultrapassei a medida, porque a grande crítica que Jesus fazia era essa, não era? Ultrapassem a medida, seja além, descubra que há um passo a mais, descubra que há um passo a mais na vida, na caridade, não ame só pela metade não. Te confesso que a semana inteira eu estava sendo incomodado com aquela história. Estava voltando da academia, quando ultrapassei um sinal que já estava no laranjinha, né? Pronto para fechar. Passei o viaduto, entrei na avenida, parei o carro, porque estava um trânsito muito grande, quando de repente, uma batida violenta atrás do meu carro. Esqueci tudo o que estava pensando naquela hora. Sabe por quê? Aquele que batia no meu carro estava 2 vezes errado. Tudo nele estava errado. Estava correndo demais, ultrapassou o sinal vermelho e bateu no meu carro. E eu já desci cheio de justiça. Quando olhei, o meu carro tem aqueles engates, né, que você coloca atrás, justamente para proteger de batida. E no momento da batida, o engate foi todo para frente e dava uma impressão que tinha estragado muito. Mas não, era só o engate que tinha saído do lugar. E o rapaz, um senhor, estava num Fusca,
que acabou a frente do Fusca dele, destruiu tudo. E eu já cheio de justiça, já peguei o celular, então agora vamos ligar para a polícia, não sei o quê, papapá. E nisso o Senhor foi e disse assim para o rapazinho dele: meu filho, desce correndo, senão você chega atrasado na escola. Pronto. Deus já começou a me incomodar naquela frase. Eu voltando belo e formoso, de uma atividade lúdica, prazerosa, ele correndo para levar o filho na escola. O meu carro 0 quilômetro, o dele velho. E aí ele virou e falou assim: ô rapaz, seu carro tem seguro? Eu falei: tem. E quanto é a franquia? Aí eu falei o valor da franquia para ele, ele pôs a mão na cabeça e falou assim: ixi, é mais caro que meu carro a sua franquia. Eu estava cheio de razão ali naquela hora. E aí fui para a polícia, fizemos a ocorrência, aquela história toda. E ali Deus começou a me incomodar. Fábio, você não pede tanto a graça de ser cristão? Ser cristão é isso. É você estar certo, o outro errado, e mesmo assim você aceitar que perdeu. É você perdoar no momento em que o outro não merece perdão. É você estar coberto de razão, e mesmo assim abrir mão da razão que tem, por aquilo que ele faz. E fui embora. Deixa para lá, não vou nem ver lá o resultado dessa perícia, que eu tinha certeza que eu tinha ganhado. Todo feliz por ser cristão, vaidoso, experimentando a misericórdia pelo lado dos fortes. Eu sou bom nessa história. Meu Deus, como meu coração é bom. Sou capaz, olha só, de perdoar. E aí, minha gente, ainda antes de chegar em casa, com essa vaidade toda tomando conta de mim, um êxtase espiritual por ser cristão, era como se Jesus estivesse assim, sentado do lado do meu carro. Você acha que foi cristão? Como não, Senhor? Fiz tudo como devia ser, eu estava certo. E deixei que ele, não vou cobrar dele. Só que tem um detalhe, Padre Fábio. Aquele senhor não tem condições de consertar o carro dele. Se você tivesse sido cristão de fato, você teria pagado o conserto dele também, mesmo sabendo que ele estava errado. Estou errado? Se eu tivesse feito isso, eu não teria acertado na mosca o significado do cristianismo. Fui apenas um bom judeu. Não que os judeus não sejam bons, mas eles acreditam assim no princípio da justiça. E o grande problema de Jesus com eles foi justamente aplicar o princípio da misericórdia. A misericórdia a gente não entende, ela parece bobagem. Então vou ficar feito bobo no mundo agora? Vou ficar levando prejuízo a vida inteira? Eu lamento informar que é. Assumiu a pessoa de Jesus na sua vida, vai levar prejuízo a vida inteira. Sabe por quê? Era ele mesmo que dizia: bateu nesse lado? Qual é a vontade? Eu bato nos dois lados dele, né? Não, oferece o outro. Gente do céu, o que Jesus nos pede, o que Jesus nos propõe, é pavoroso. Agora, a partir do momento em que a gente permite que essa nova mentalidade vai entrando dentro de nós, o mundo vai se tornando bom demais. Você já imaginou se nós tivéssemos a coragem de viver a radicalidade dessa cena que eu vivenciei lá dentro da cidade de Taubaté? Aquele rapaz, talvez, se eu tivesse feito isso, ligado para ele, eu não liguei nem para perdoar a dívida dele. Se eu tivesse, quem sabe, ligado: meu senhor, eu não lhe conheço, mas pela própria diferença entre os carros, pela própria diferença que havia entre nós ali, o senhor é um homem casado, pai de família, tem muito mais despesa do que eu. Pela própria diferença entre nós, eu gostaria de dizer: eu vou lhe ajudar, eu vou lhe pagar o seu também. Eu tenho certeza que aquele homem jamais esqueceria na vida que um dia ele bateu no carro de um padre. Infelizmente nunca fiz. Não tenho o telefone dele para fazer, não sei onde mora. Eu teria deixado talvez a minha mais eficaz obra de evangelização na vida. Quando eu surpreendo o outro, ultrapassou o sinal errado,
vermelho. Estava errado. Bateu no meu carro. E mesmo assim o padre pagou o dele e o meu, porque ele tinha mais condições do que eu. Quantas vezes na vida nós perdemos essas oportunidades miúdas? Não são tão grandes assim não vão tirar muito dinheiro do nosso bolso não, mas são miúdas. Às vezes, quanto prejuízo afetivo que nós não temos coragem de levar para casa, que não vai custar nada na nossa conta bancária, mas vai custar no nosso orgulho. E ali Deus está insistindo, sorrindo para a gente, dizendo: vai agora, quem sabe agora você consegue. Eu lhe empresto meu coração nessa hora. Se você não dá conta, eu lhe empresto o meu. Não está dando conta sozinho, eu lhe empresto meu coração nessa hora. Aí você começa a desafiar-se para ser cristão, aí você descobre que você está cultivando em você uma maturidade que faz diferença no mundo. Faz diferença. O mundo começa a ser melhor em nós no dia em que a gente tem a sensibilidade de perceber que esses pequenos gestos, essas pequenas coisas fazem a diferença na conversão da história. É igual aquela história, outro dia eu contei aqui no programa Direção Espiritual. Desconcertante. A história de um prisioneiro que precisava ser libertado numa cidade na Espanha. Um prisioneiro perigosíssimo, famosíssimo pelos crimes que havia cometido. Ele era tão perigoso que quando cumpriu toda a pena dele, a sociedade decidiu, por ser uma cidade pequena, da cadeia ele não sai. Ele não vai viver entre nós não queremos. E aí o bispo, querendo ser cristão, imagina, minha gente, o bispo ali não perdeu a oportunidade de dar um testemunho de cristianismo, disse: imagina, ele vai sair da cadeia e eu vou assumi-lo como um filho meu, pode largar, pode deixar vir, não tem problema nenhum, eu assumo as responsabilidades. Aí todo mundo se revoltou contra o bispo, a polícia, todo mundo bravo. Imagina, isso é um absurdo, você vai expor a nossa vida ao perigo, esse homem é um ladrão, é um bandido. E o bispo: não, é um homem que precisa de uma nova oportunidade. Aí a polícia levou. A história vai ficar mais bonita ainda. Se agora você aplaude, ao final dela você vai aplaudir muito mais. Aí a polícia levou o homem e falou assim: tudo bem, seu bispo, a partir de agora o pepino é seu, o abacaxi é seu, descasca. E o bispo apresentou a casa: meu amigo, meu filho, que bom tê-lo aqui. Esta casa a partir de agora é sua, esse quarto é seu. E aquele homem que nunca tinha tido um quarto dele, acostumado a vida inteira com uma cela, de repente uma cama confortável, um quarto decorado, com obras de arte esparramadas por todo lado, pratarias esparramadas pela casa. Deita ali, se sente o homem mais amado do mundo, quando de repente de madrugada acorda com aquele velho prisioneiro dentro dele vindo para fora. Tá certo. E aí não pensou duas vezes, pegou todas as malas, todos os sacos que ele podia e encheu com tudo que ele tinha pela frente, as pratarias, roubou os quadros e roupas e mais não sei o que, joias, e tudo que ele pôde, ele pegou e saiu de madrugada, quando o bispo ainda estava dormindo. Só que por uma sorte, a polícia o apanhou quando ele estava tentando sair da cidade. E aí, felicíssimos, porque estava justamente concretizando aquilo que eles já haviam alertado: esse homem não merece uma chance. E agora nós pegamos ele aqui, no flagra, traiu justamente aquele que quis dar um apoio. Não tem misericórdia mesmo não, é justiça no homem. E aí levam o homem com todas aquelas coisas que ele havia roubado da casa do bispo até a porta, bate, chama o bispo: aqui, seu bispo, viemos trazer esse bandido só para o senhor ver que não tem jeito mesmo, é um caso perdido, não tem a menor possibilidade desse homem se tornar de novo um cidadão. E aí aquele prisioneiro todo envergonhado, imagina você, gente, você é acolhido como filho, de repente você trai aquela confiança já na primeira noite, e ali a grande surpresa daquele bandido foi quando o bispo silenciosamente olhou para ele assim, deu uma piscadinha para ele: que é isso, seu guarda? Que roubando coisa nenhuma. Ontem à noite, ainda antes dele dormir, ele contou para mim que ele tinha o desejo de recomeçar a vida dele fora da cidade,
E eu falei para ele: meu filho, então por que você não vai? E ele me disse: seu bispo, eu não tenho nem como começar a vida. Pois não, eu vou lhe dar um monte de coisas que eu tenho aqui que tem valor. Que coisa engraçada, e a prataria da sala que eu te dei, você não está levando também? Aí, o bandido arregala os olhos, e o bispo mais uma vez faz o sinal para ele: não me deixa mentir aqui agora não, seu ordinário, sem falar, só nos olhos. E aí aquele bandido: eu não falei para vocês que... Naquele momento, veja a beleza de Deus nessa história, quando você descobre, o bandido não se converteu no momento em que ele foi acolhido. O bandido se converteu no momento em que ele jogou todo o acolhimento fora, e no momento em que ele não tinha nenhuma razão, porque no primeiro acolhimento ele ainda tinha razões para ser amado, no segundo não. A conversão no coração daquele homem aconteceu, e essa história é real, aconteceu, não foi no primeiro acolhimento, mas foi no segundo, quando ele não tinha razões para ser amado, e foi amado. Quando ele não tinha razões para ser perdoado, e foi perdoado. Quando não tinha razões para ser acolhido, e foi acolhido. Naquele momento, o bispo representou para aquele homem o que Deus representa para a humanidade, todas as vezes que nós podemos dizer: se Deus ainda acredita em você, quem sou eu para duvidar agora? Se Deus ainda espera em você, quem sou eu para não esperar agora? Se Deus ainda confia de que você tem jeito, quem sou eu para lhe condenar agora? Se Deus ainda tem, se Ele ainda enxerga alguma vida nos seus olhos, quem sou eu para desprezar a vida que Deus enxerga em você? Que desde então, a minha vida, a evangelização que eu assumo na minha vida, no meu dia a dia, é olhar as pessoas com um pouquinho mais de humanidade. É olhar para as pessoas com um pouquinho mais de misericórdia. A tradução da expressão misericórdia é isso: é o meu coração ter espaço para que o outro caiba, para que o outro tenha um espaço em mim. Não estou cheio dele, por mais que ele erre, por mais que ele caia, aqui, no meu coração, há um espaço para ele. A minha vida nunca foi fácil, nunca foi fácil ser gente na minha casa, nunca foi fácil, mas se tem uma coisa que nós nunca perdemos de vista, enfrentando a pobreza, enfrentando a dificuldade e as lutas, o sofrimento, a morte, a droga, a prostituição, a traição, tudo que passou pela minha vida, só tem uma razão: me tornar mais humano, me tornar mais bem-aventurado. Porque no dia em que eu conseguir ter essas atitudes, você pode ter certeza, o dia em que você conseguir ter essa atitude verdadeiramente cristã, o dia em que você tiver condições de olhar para o outro, vendo o coração e não a imagem, você estará sendo divino. Você terá superado todos os limites que a sua humanidade pode lhe impor. Então, de repente, você começará a fazer o que Jesus fazia. Se esta fila é de necessitados, ao invés de você entrar e torná-la maior, você chega do lado e tira alguém. A partir de hoje você está do meu lado, não é necessitado mais, porque eu lhe ajudo a ser gente, eu lhe humanizo. No momento em que eu lhe amo, no momento em que eu lhe dou uma segunda chance, eu estou lhe humanizando, eu lhe estou santificando juntamente com você. Santidade é isso, é a gente se humanizar aos poucos, é a gente mergulhar no mistério do que a gente é a gente descobrir que na fraqueza há um jeito de ser forte, que na carência há um jeito bonito de descobrir a virtude. Um dia eu estava andando em Belo Horizonte, ali no centro, um dia à noite fui tomar um café com os amigos lá na Savassi. De repente, quando eu passava assim, lá fica um grupo de gente muito estranha, assim, eles se vestem todos de preto, piercing, coisas penduradas, amarradas, e brincos em todas as orelhas, e não sei mais o que. Quando eu passei, aquele aspecto assim, né, uma menina toda pintada de escuro, uma coisa esquisita, ela veio na minha direção. Gente, por tudo que é mais sagrado nessa vida, eu pensei, essa menina vai me assaltar.
ela me assaltou de outro jeito. Ela virou, parou assim diante de mim, toda corajosa, e falou assim: você é o Padre Fábio? Aí eu desarmei, né? Sou. Já não era mais, isso é um assalto. Era só uma pergunta: você é o Padre Fábio? Sou. Ela virou e falou assim: padre, eu estava há 2 anos atrás no carnaval em Betim, quando o senhor pregou, e o senhor contou uma história que mudou a minha vida. Aí eu olhei para ela assim, e não conseguia ver a vida transformada, porque o aspecto dela não era de gente transformada. Ela não tinha o tercinho amarrado no braço, ela não tinha uma camisetinha de Jesus, ela era uma menina esquisita. E aí, quando aquela menina começou a falar para mim, começou a contar a história dela, ela começou a mexer no meu coração. E ela virou e falou assim: padre, naquele dia, havia apenas 15 dias só, a minha irmã tinha sido assassinada. E o senhor me contou ali na história, tinha muita gente. Esse carnaval de Betim é um dos maiores de Minas Gerais, o maior dos carnavais católicos que existe no Brasil, lá em Betim. E aí ela me falou assim: padre, quando o senhor falava da morte da sua irmã, Deus foi reconstruindo dentro de mim toda a experiência de perda, de trauma, de revolta que eu tinha com o assassino da minha irmã. Hoje eu sou de Jesus. Jesus é a minha maior riqueza. Jesus é minha maior riqueza. E hoje eu agradeço ao Senhor. O Senhor não sabe a alegria de me encontrar com o Senhor aqui, porque eu sempre tive vontade de lhe encontrar e dizer que um dia Jesus entrou na minha vida através de você. Que vergonha, minha gente. Que vergonha eu sentia naquela hora. Porque eu não imaginava que aquele aspecto estranho pudesse vir me dizer que Deus estava se aproximando de mim. Eu posso dizer para vocês que naquele momento, quem me olhava não era aquela menina, era Deus que me olhava nela, porque Ele me desconcertava. Ele me desconcertava quando Ele me colocava uma menina toda esquisita, toda cheia de piercing, toda cheia de brincos esparramados por todos os lugares, falando com uma serenidade que até então eu não tinha aprendido. Sou humano demais para compreender, humano demais para entender este jeito que escolheste de amar quem não merece. Sou humano demais para compreender, humano demais para entender que aqueles que escolheste e tomaste pela mão, geralmente eu não os quero do meu lado. Sou humano demais para compreender, humano demais para entender este jeito que escolheste de amar quem não merece. Sou humano demais para compreender, humano demais para entender que aqueles que escolheste e tomaste pela mão, geralmente eu não os quero. Olha, e às vezes o desafio não é descobrir que Deus prefere o outro. Às vezes o desafio é descobrir que Deus prefere a gente. Mário Quintana, um grande poeta que admiro, dizia de maneira belíssima: acreditar em Deus não é difícil. Difícil é acreditar que Deus ainda acredita em nós. Esse é o maior desafio. Acreditar em Deus é fácil. Difícil é acreditar que Deus acredita em você. Fique de pé agora. Olhe para essa criatura que você tem do seu lado aí.
Eu sei que a cara não ajuda muito, né? Eu sei que não ajuda muito. A gente já se desanimou tantas vezes um do outro, né? Em casa, quando, meu Deus do céu, não acredito que você fez isso de novo. Quantas vezes eu já falei que não é assim? É assim que Deus nos vê também. Só que com uma diferença. A repreensão de Deus é sorriso sempre. Por mais duro que seja o que Deus tem nos aplicar, Ele nos aplica com sorriso. Porque quem ama não sabe corrigir senão amando. A correção de Deus, por mais dura que seja, ela sempre fruto do amor. Não tem nada que possa brotar de Deus que não seja fruto do seu amor. Não há nenhum sentimento contrário ao amor. Não há. Deus é o próprio ato de amar. É até uma imprecisão teológica a gente dizer que Deus nos ama. Não. Ele é o próprio ato de amar. E Santo Agostinho dizia de maneira belíssima: amou-me para que eu tivesse amor com que amar. Até o amor que eu tenho para amar os outros vem dele. Ele me empresta. Mão no coração. Pensa nos corações que você não é capaz de amar ainda. Pensa naquelas pessoas que você já desanimou, naquelas pessoas que você não é mais capaz de acreditar. Pense em todas as pessoas que você jogou fora, que você não soube acolher. E só peça isso: Senhor, me empresta seu coração. Me empresta o seu coração para eu perdoar quando eu não sei perdoar. Me empresta o seu coração para eu amar quando eu não sei amar. Me empresta a sua misericórdia para eu ser misericordioso quando eu não souber também. E me empresta a sua fé na vida, nas pessoas, em mim mesmo, quando eu não souber mais acreditar em mim e nos outros. Amém. Sou humano demais para compreender, humano demais para entender este jeito que escolhesse de amar quem não merece. Sou humano demais para compreender, humano demais para entender e aqueles que escolheste e tomaste pela mão, geralmente eu não os quero do meu lado. Sou humano demais para compreender, humano demais para entender este jeito que escolheste de amar